dos pontos também que é muito relevante para que você traga no contrato social do seu cliente, que você, obviamente, apresente essa possibilidade para ele, é com relação à cláusula de exclusão do sócio via extrajudicial. Exclusão do sócio minoritário via extrajudicial. Bruna, mas os majoritários não podem excluir os minoritários? Apenas se o contrato social prevê essa possibilidade. Artigo 1085 do Código Civil. O contrato social precisa prever ao menos a possibilidade de exclusão extrajudicial. Por quê, Bruna? Porque o 1085 diz que precisa ser expressa. Mesmo que vocês tenham um contrato particular, um acordo de sócios, as partes, elas precisam prever a possibilidade, mesmo que os detalhes a gente leve pro outro contrato, a previsão precisa estar expressa no contrato social. Senão, não vai conseguir excluir. Então, imagina só uma sociedade em que tem, às vezes, um sócio minoritário com 10% da empresa. Ou seja, os sócios majoritários poderiam, em regra. É claro que tem outros mecanismos que tem como fazer ali, às vezes, dependendo, para que ele seja diluído, e assim perca o controle ou realmente pare de receber lucros referentes ali, mas enfim, são outros mecanismos societários. Em regra, aqui falando em contrato social, essa previsão precisa estar expressa. Então, as partes, eu tenho um modelinho para vocês também, prevêem a possibilidade de exclusão extrajudicial, conforme 1085 do Código Civil, com o trâmite a ser realizado conforme previsão no acordo de sócios. Pode ser. Ou, se não tiver acordo de sócios, pode trazer tudo aqui para o contrato social e tudo bem. Mas precisa ter essa possibilidade, tá? Outro ponto, a sugestão é que, seja no contrato social ou no acordo, vocês estipulem pelo menos um rol exemplificativo do que seria justa causa, para as partes entenderem do que elas estão falando de justa causa. Então, por exemplo, a cláusula de uma possibilidade de justa causa é se o sócio tiver o nome negativado, como eu já falei, pessoa física com nome negativado pode prejudicar sim a empresa, e não resolver essa situação em 30 dias depois de notificado, que isso vai ser causa de exclusão. Justa causa. As partes colocaram o pactuário dessa forma. Então, ele pode ser excluído caso ele não ajuste, pague as dívidas, enfim, porque aquilo vai e pode causar um prejuízo para a empresa. Outra questão de justa causa é o sócio cometer algum crime inerente ali no seu papel de sócio ou de quem labora dentro da empresa, um assédio, por exemplo, vai ser excluído por justa causa. Ah, Bruna, mas e se eles cometerem um crime, se o sócio estiver roubando a empresa, estiver furtando a empresa, desviando o dinheiro da empresa, no caso, sendo mais corretamente, desviando o dinheiro da empresa, quer dizer que, então, se não tiver essa cláusula, eu não vou conseguir excluir? Vai, mas vai ter que ser um pedido judicial, porque aí vai ter que se provar a justa causa, e o juiz vai ter que analisar, entender e afastar esse sócio, tá? Então, para que isso seja feito rápido, precisa ter essa previsão do 1085. Mas tem alguns pontos aqui. O 1085 traz a previsão de exclusão dos sócios minoritários. Por quê? Lá no artigo, eu vou ler aqui com vocês, ele tem não só o quórum para que seja realizado essa exclusão, ou seja, a gente não pode diminuir o quórum legal. Ele tem procedimento como deve ser feito minimamente esse processo de exclusão. Caso contrário, caso tenha alguma problemática nesse processo de exclusão, por mais que a gente estipule aqui no contrato causas de justa causa, coloque também a previsão no contrato social, caso a gente não siga o que está no 1085, essa deliberação que decidiu pela exclusão desse sócio pode ser anulada. E não é incomum isso, porque os sócios acham, tem aqui maioria do capital, a gente consegue mandar na empresa, tem uma cláusula de exclusão, vamos deliberar, excluir o sócio e tchau. Eu já vi sócios excluídos entrando na justiça, advogado anulando a deliberação que foi feita, a reunião de deliberação que foi feita, e já vi, não é tão comum assim, mas já vi principalmente, juízes reintegrando sócios excluídos na sociedade. Imagina. O juiz integrar alguém, o seu ex-marido, a sua ex-mulher na sua casa. Pode acontecer, porque não só... Aqui não é nem questão de pactuar direito no contrato, de não seguir o que a lei diz, porque a lei diz que precisa ser daquele jeito. A gente pode customizar o formato da reunião, o formato da deliberação, claro, mas precisa seguir o que está na lei. O que a lei diz que quando a maioria dos sócios, representativas de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-lo da sociedade mediante alteração do contrato social, desde que prevista nesta exclusão da justa causa. Então, aqui nós estamos falando da exclusão do minoritário, porque para que seja excluído, precisa ter o quê? A aprovação de mais da metade do capital social, 50% mais um, basicamente. Tá? E um outro ponto, a lei aqui também no 1085, no parágrafo único, traz que essa exclusão, ela precisa ser feita o quê? Os sócios que vão excluir o outro precisa notificá-los para uma reunião de deliberação, uma assembleia de deliberação, que vai deliberar exclusivamente para essa exclusão. Porque eu vejo muita gente fazendo o quê? Colocando deliberações para serem discutidas entre os sócios e lá em alguma das deliberações coloca a exclusão do sócio XPTO. Aí esse sócio às vezes olha
as outras deliberações, não vê ali a nomeação da deliberação da exclusão dele e às vezes nem participa, ou não sabe disso. Então, a reunião, a assembleia precisa ser convocada exclusivamente para se deliberar, mesmo que todos os sócios ali que já têm a maioria do capital já sabe que vai excluir aquele sócio, mas ele precisa ser notificado com pelo menos uma antecedência, a gente sugere que seja pelo menos aí 15 dias, para que ele pode, obviamente, comparecer e ainda apresentar uma defesa, verbalmente falando, ou uma defesa escrita, para se defender. Ah, Bruna, mas se os outros sócios já quiserem excluir, beleza, não vai servir de nada. Ok, mas tem que seguir o processo. Se depois esse sócio for na justiça e pedir uma anulação dessa deliberação, isso pode acontecer, tá? Então, essa previsão da possibilidade de exclusão tem que estar no contrato social, tá, Bruna? E se quem estiver dando justa causa for o sócio majoritário? A gente pode utilizar algumas cláusulas, por exemplo, uma cláusula de recompra de cotas automática de um sócio, mesmo que majoritário, ou a previsão do contrato particular. Caso não cumpram, a gente executa. A execução é muito mais rápido, tá? Então, prever uma recompra automática de cotas de um sócio que está dando justa causa. Isso pode acontecer também. Ou então, ter que ir para a justiça decidir sobre a exclusão desse sócio majoritário, porque os sócios ali minoritários não têm quórum para deliberar sobre isso. Por isso que a gente utiliza, às vezes, outros mecanismos como recompra automática de cotas, enfim. Mas quando a gente fala em sócios majoritários, é um pouco mais difícil mesmo. Normalmente a gente vai à justiça, ali pedindo uma tutela de urgência para afastamento daquele sócio, se for administrador, então, principalmente.